Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um workshop realizando aqui no dia do Job Fair. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Hoje, nessa segunda atividade de workshops e oficinas, receberemos a Carol Moreira e a Bianca Bassu para falar sobre carreira em pauta, profissional do futuro e ferramentas de ingresso no mercado de trabalho. A Bianca é psicóloga especialista em recrutamento e seleção e a Carol é psicóloga especialista em recursos humanos. Ambas são colaboradoras do IDP e estão aqui para auxiliá-los no que for necessário. Elas vão fazer a apresentação delas, o workshop. Fiquem à vontade para participar, para interagir, enviar perguntas, questionamentos, lamentações, dúvidas no chat ou abrindo o microfone e câmera. Eu só peço que durante mantenham o microfone no mudo para que não haja interferência na transmissão delas, tá bem, pessoal? Bom, boa atividade. Obrigada, Bianca e Carol, pela parceria, pelo aceite do convite e fiquem à vontade aí para tocar, que a sala é de vocês. Obrigada. Obrigada, Gabi. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Carol, vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Carolina, sou psicóloga, sou especialista em recursos humanos, também tenho formação em coach, já trabalhei no ramo da indústria, no RH, no varejo e agora na área de educação, que é no IDP. A Bianca também vai se apresentar e vai explicar um pouquinho para vocês de como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Oi, gente, bom dia. É prazer estar aqui, conhecer todos vocês. Bom, então vamos lá, né? Sou Bianca, sou psicóloga também, sou especialista em recrutamento e seleção e RH 4.0, que diz muito aí sobre o futuro. E também tenho experiência na área da indústria, igual a Carol, mas também passei pela área hospitalar e agora estou aí no IDP pela primeira experiência na área educacional. Bom, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho para vocês, né, que estão nesse movimento aí de começar a pensar no mercado de trabalho, do que vem pelo futuro, né? Quais vão ser as competências, o perfil que vai ser reconhecido e diferenciado aí do mercado, que a gente diz futuro, mas que, na minha opinião, o futuro já começou, né? A gente já consegue ver essas competências em prática. E, no final, eu vou falar um pouquinho de ações práticas aí para construir o próprio currículo, para construir também um LinkedIn. Então, quem não tem, vai ser uma oportunidade da gente montar o seu LinkedIn junto. Quem tem, também vão vir dicas aí para melhorar o seu perfil, melhorar a sua página. Então, vai ser um momento bem legal e para todo mundo colocar a mão na massa também, tá? Aproveitem aí. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar falando um pouquinho de mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho é um conceito que reúne quem oferece a vaga de emprego e quem busca as oportunidades de emprego, né? Então, mercado de trabalho nada mais é do que a interação que existe entre empregadores e mão de obra, que somos nós. Então, falando um pouquinho do futuro do mercado de trabalho, que como a Bianca disse, eu concordo, não é tão futuro assim, né? Muita coisa já está acontecendo antes do que a gente esperava e tem mais coisa ainda por vir, né? Então, o mercado de trabalho está passando por um processo de transformação que é contínuo e que é impactado tanto pelo rápido desenvolvimento da tecnologia, da ciência, pelos novos perfis de nós, consumidores, e pela própria globalização, né? E acrescento ainda que foi totalmente afetado por esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Isso também deu um boom, né, nessa transformação do mercado de trabalho. E aí eu trouxe aqui 8 características do mercado de trabalho do futuro, algumas que já acontecem e outras que ainda estão por vir, só para a gente falar um pouquinho. Então, número 1, maior concorrência profissional. Então, a gente pode ver que cada dia mais as pessoas estão se aperfeiçoando, buscando mais e mais conhecimento, e isso aumenta a concorrência, né? As pessoas já perceberam que elas têm que estudar, têm que fazer cursos, têm que se especializar, e isso acaba aumentando a concorrência. 2, adeus trabalho de uma vida inteira, né? A gente pode perceber que nossos pais, nossos avós, enfim, ficavam anos numa mesma instituição, faziam carreira lá e ficavam. Isso agora a gente já percebe que não é mais tão comum,
né? As pessoas não ficam mais 20, 30 anos numa mesma empresa, por uma série de motivos e de questões, né? Mas isso já não acontece mais. 3, mais estudos. Ainda mais agora na pandemia, a gente teve a oportunidade de perceber a variedade de cursos que foram oferecidos, inclusive muitos gratuitos, né? Então, o que possibilitou que as pessoas estudassem mais, corressem mais atrás. Então, assim, não tem mais desculpa de falar, não tenho tempo, não posso, porque ainda mais agora com essa possibilidade de fazer tudo online, então a gente sempre consegue estudar mais e se aperfeiçoar mais. 4, escritório onde você quiser. Então, assim, a gente pode trabalhar de qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país. Então, as fronteiras diminuíram bastante, né? Então, a gente tem hoje essa possibilidade que antigamente não era tão possível assim, né? Então, o home office nos possibilita isso. Você pode ser contratado por qualquer empresa do país ou do mundo e estar em qualquer outro lugar. 5, mudança de horário. Aquela rotina, né, que a gente via muito, eu trabalho de 8 às 18 com 1 hora de almoço. Isso também mudou, né, não é tão mais assim. Hoje a gente tem uma flexibilidade muito maior de horário, inclusive porque tem gente que produz muito melhor, por exemplo, à noite, então de repente começa a trabalhar um pouco mais tarde e vai até à noite. Então, essa flexibilização, as empresas começaram a perceber que é legal, porque vai muito do rendimento de cada um. Então, se eu consigo trabalhar melhor à noite, por que eu não posso entrar no trabalho às 11 e sair às 22, por exemplo? Se para mim, para minha rotina, eu vou entregar da mesma forma. Então, isso também é uma mudança. 6, desenvolvimento tecnológico, isso aí a gente nem precisa citar o quanto isso é constante, contínuo, cada vez mais. Então, quem não tem tanta familiaridade com as ferramentas teve que correr atrás, principalmente agora, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento e cada dia mais vão vir mais e mais tecnologias. 7, globalização econômica, que também a gente está vendo, é real, já está batendo na nossa porta e cada dia mais isso vai ser uma constante. E 8, novas profissões. Então, a gente tem as profissões tradicionais que existem, que vão sempre existir, mas a gente está vendo também algumas coisas mais inovadoras, profissões que talvez a gente nem pensasse que pudessem existir, que hoje já estão aí batendo na nossa porta, né? Então, uma variedade. E aí, só para a gente destacar alguns pontos, a era da automação. Então, cerca de 50% das atividades de trabalho são tecnicamente automatizáveis. Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar atento, é uma questão importante e que já existe. Home office deve crescer como alternativa e já cresceu. Inclusive, né, o ano que vem a gente já vê muitas empresas que já estão, que antes nem imaginavam o home office, que já vão fazer um contrato de trabalho novo, híbrido, onde você pode trabalhar metade home office, metade presencial ou 100% home office, coisas que eram tão distantes da nossa realidade, a gente via muito pouco isso. E agora é uma realidade que veio para ficar. Multidisciplinaridade, e aí a gente vai falar um pouquinho na frente sobre as skills, né? Mas quem tiver sólidas competências técnicas e comportamentais terá prioridade nas ofertas de emprego. E eu vou aprofundar um pouquinho nesse tema das softs e das hard skills aqui, lá na frente. Novas carreiras, como eu falei, né? Então, aqui uns exemplos que eu coloquei de novas carreiras que antes a gente nem pensava. Mecânicos de veículos híbridos, técnico em impressão de alimentos, analista de internet das coisas, técnico em automação predial, são algumas das profissões aguardadas na indústria 4.0. Então, já está batendo a nossa porta essas novas carreiras. E o profissional do futuro? Vamos falar um pouquinho sobre o profissional. A gente falou de mercado de trabalho, das novas tendências, agora vamos trazer sobre o profissional. Como que a gente deve se preparar para o mercado de trabalho e as profissões do futuro? Então, o que a gente pensa sobre... Opa, calma aí, deixa eu voltar. O que a gente pensa sobre profissional do futuro? Quando a gente pensa em profissional do futuro, a gente pensa em profissões que vão ser destaque nos próximos anos. A gente pensa também em salário, campo de trabalho, possibilidade de ascensão na carreira, satisfação, realização pessoal. Quando a gente analisa, quando a gente vai escolher a nossa profissão, a gente pensa em tudo, né? As profissões que vão ser destaque no Brasil, no mundo,
Isso tudo a gente pensa quando a gente vai escolher uma carreira. Mas a gente tem que ir além disso, né? O profissional do futuro, hoje, basicamente, ele tem que se preocupar com as hard skills e com as soft skills. São as duas coisas que vão fazer a diferença para o profissional se destacar. E aí, qual que é a diferença entre uma e outra? Então, o que são as hard skills? São as habilidades técnicas, é tudo aquilo que a gente aprende no nosso ensino formal, em cursos, treinamentos, graduação, pós-mestrado. Então, são as habilidades técnicas. As soft skills são as habilidades e competências relacionadas a comportamento, né? Então, um breve resuminho dos dois. As soft skills é o que a gente não coloca no currículo. As hard skills é o que a gente coloca no currículo, que é a nossa formação, conhecimento técnico e tudo mais. Soft skills são as nossas aptidões mentais, emocionais e sociais. Hard skills são as nossas aptidões técnicas, as nossas certificações, as nossas qualificações. As soft skills são facilmente qualificáveis. As hard skills são facilmente quantificáveis. E aí, gente, que vem o pulo do gato. Para o profissional do futuro, ele tem que ir além dos conhecimentos técnicos. Conhecimentos técnicos são maravilhosos, cursos, formação, isso a gente tem que ter, a gente sabe que o mercado exige isso, mas a gente tem que ir além, e esse é o grande diferencial do profissional do futuro. Então, a gente não leva mais só em conta a formação acadêmica, independente da área, independente da profissão, né? Todas, a gente tem que pensar no comportamento, nas habilidades, nas capacidades, valores, éticas e autoconhecimento dos profissionais. Então, esses já são os diferenciais competitivos do mercado do futuro. Então, você tem que procurar esse equilíbrio entre soft e hard skills, né? Então, não adianta ter a melhor formação, na melhor instituição, ter os melhores cursos, se você não tem comportamentos e habilidades. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado nessas soft skills. Então, eu trouxe aqui para vocês as 10 habilidades, né, as 10 soft skills que você precisará ter em 2020 e mais para frente também, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, lembrando que as soft skills são um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento. Então, vamos falar rapidamente das 10 principais. E aí, claro, a gente vai falar um pouquinho que não precisa ter todas, mas a gente tem que ter essa inteligência e estar sempre atento para desenvolver. Ninguém vai ter tudo 100%, mas a gente tem que ter qualificação e comportamento para isso. Então, vamos lá. Número 1, resolução de problemas complexos. O que é isso? É a capacidade de resolver problemas inéditos e mal definidos em contextos complexos do mundo real. A gente chama isso de elasticidade mental. Então, está o tempo todo na nossa vida, resolver problemas complexos. Então, é uma das softs que a gente tem que ter. 2, pensamento crítico. E aí, o que a gente está falando quando a gente fala de pensamento crítico? Basicamente, de lógica e raciocínio, né? São as duas habilidades que envolvem o pensamento crítico. Criatividade. A gente sabe que a gente já tem a era dos robôs e tudo mais, mas uma diferença é que os robôs não são tão criativos quanto os humanos. Então, essa ainda é uma habilidade só nossa, só dos seres humanos. Então, a gente tem que, sim, usá-la a nosso favor. Gestão de pessoas, né? Os funcionários sempre serão o recurso mais valioso de uma empresa, independente de qualquer coisa, independente de tecnologia, de modernidade. Sem pessoas, não existe empresa e não existe atividades. Então, gestão de pessoas continua sendo, sim, uma habilidade importante. Coordenação com os outros. São as nossas habilidades interpessoais. Então, a gente tem que se relacionar bem uns com os outros. Então, essa habilidade interpessoal ainda é uma habilidade que a gente tem que preservar e buscar sempre desenvolver. Inteligência emocional é a capacidade da gente entender e lidar com as nossas próprias emoções, e aí, assim, a gente consegue lidar melhor com os colegas de trabalho, com os nossos pares, chefes e tudo mais, né? É para o nosso próprio desenvolvimento. Então, inteligência emocional também está na lista dos top 10 das soft skills. Julgamento e tomada de decisão. E aqui a gente está falando de julgamento e tomada de decisão com discernimento
para fazer julgamento e tomar decisões firmes, e não no sentido pejorativo do julgamento, tá? Então, e a gente tem que tomar decisões o tempo todo, a gente julga o tempo todo, mas eu estou falando no sentido do discernimento de tomar e julgar. Orientação a serviços. É a capacidade que a gente tem de procurar ativamente formas de ajudar as pessoas. Então, é estar atento ao tempo todo de ajudar. Como eu posso ajudar meu colega de trabalho? Como eu posso ajudar uma pessoa próxima a mim? Estar sempre atento, percebendo o que eu posso fazer pelo outro em vários aspectos. Negociação. É a capacidade de negociar com colegas, chefes, gerentes, clientes. Está no topo da lista também. A gente negocia o tempo inteiro, né? A gente negocia férias, a gente negocia uma folga, a gente negocia a entrega de um projeto. Então, essa habilidade a gente tem que também estar muito atento e estar bem desenvolvida. Flexibilidade cognitiva é basicamente ser um ginasta mental. Quanto mais flexível a gente for, mais facilidade a gente vai ter para ver os novos padrões, para fazer associações únicas. Então, essa flexibilidade cognitiva é importante para a gente abrir a mente e ver as novas possibilidades. Então, essas foram as 10 mais do Fórum Econômico Mundial, tá? E aí a pergunta, Carol, mas é possível eu desenvolver essas soft skills? Ai, meu Deus, fiquei assustado, não tenho todas, como é que eu faço? Né? A notícia boa é que sim, né? O comportamento humano não é imutável. Então, mesmo quando a gente não demonstra ter determinada habilidade, a gente pode sim desenvolver. Comportamento é desenvolvido. Então, não tem essa, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem essa habilidade, não tem como desenvolver. Tem. Comportamento a gente desenvolve. E aí existem algumas formas, né? De desenvolver isso. A gente pode desenvolver através do autoconhecimento, através de terapia, através de coaching. Então, tem algo, aí cada um tem que buscar a melhor forma para si, né? Então, primeira coisa é a gente estar atento às nossas próprias características, a gente se autoconhecer e ter essa noção que a gente precisa melhorar continuamente, né? E refletir sobre as nossas atitudes. Nada melhor do que nós mesmos para sabermos o que a gente ainda precisa desenvolver, né? Então, ter essa autocrítica mesmo, de saber o que ainda preciso melhorar. E aí, para isso, é importante que a gente potencialize as nossas habilidades e permaneça em constante desenvolvimento. Desenvolvimento, comportamento é uma constante, ninguém nunca vai estar 100% pronto, né? E aí vai de cada um estar sempre atento a isso para se desenvolver, porque é contínuo, é para a vida toda. Então, eu já tenho todas essas habilidades, estou pronto. Não, você não está pronto. Outras habilidades virão e que com certeza você não tem 100% em todas, então aprimore, né? Então é um processo, né? E aí uma coisa muito importante da gente sempre pensar é que cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. A gente é dono da nossa carreira, é dono do nosso sucesso, ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, a partir do momento que eu tenho isso, que eu acredito nisso, que só eu sou responsável, então se eu fizer a minha parte, se eu correr atrás, se eu tiver essa autocrítica e buscar o autodesenvolvimento, as coisas vão fluir, né? Então, não deixe nunca ninguém, um chefe, um colega, falar que você não é capaz, né? Então, acredite no seu potencial, corra atrás e faça por onde. Então, essas eram as principais informações que eu queria passar para vocês. E agora a Bianca vai entrar um pouquinho já na parte mais prática, para falar de currículo, para falar de LinkedIn, que é transpor tudo isso, né, que a gente busca para o papel, para a plataforma digital. Porque é o primeiro contato que o recrutador tem com a gente, antes de nos conhecer, é o currículo, né? Então, ele tem que ser atrativo também. Bianca, pode começar. Bom, então a Carol falou muito, né, do perfil, né, que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que se atentar, pelo menos para tentar desenvolver aí para ser atrativo, para ser diferenciado no mercado. Então, a primeira ferramenta, né, a porta de entrada, como a Carol falou, é o currículo. E aí eu falo muito como recrutadora também, como a minha opinião. O currículo é a sua carta de apresentação, né? Assim, tem empresas que, inclusive,
distinguem uma coisa da outra, mas eu acho que o currículo ele tende a ser mais completo, e por ser um documento, né, a gente entende o currículo como documento, então tem que ter muita atenção na veracidade também das informações. Né? Às vezes a gente tenta enfeitar um pouquinho mais para impressionar, mas é muito importante que a gente seja muito sincero, né? Porque por mais que eu coloque aquilo no currículo para entrar, é a prática do dia a dia que vai fazer você ficar, né? Então, se por acaso alguma informação for distorcida no currículo, na prática isso vai aparecer. Bom, então, eu trouxe aqui alguns pontos, Carol, você passa, por favor, que, né, as principais seções, digamos assim, que devem ter no currículo, e é importante frisar que o currículo existe, né, algumas dicas aí de gafes, de possíveis gafes, né, para a gente não cometer, mas ele é muito adaptável, né? Tudo depende também da oportunidade do mercado que você quer atingir, né? Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, de marketing tem que ousar mesmo, tem que fazer um currículo diferentão, tem que se mostrar, né? Mas às vezes, pensando, né, no nosso contexto aí do direito, nem todos os escritórios, nem todas as empresas veem isso com bons olhos. Então, é importante você entender para quem que você está mandando esse currículo, né? E sempre está atualizando, sempre está modificando. Então, no geral, de dados pessoais, o que eu indico é que tenha o seu nome e um sobrenome, acho que é suficiente, o sobrenome mais marcante, o sobrenome que essa pessoa pode te localizar num LinkedIn da vida, por exemplo, enfim. Não precisa colocar o nome completo, mas mais uma vez, né, isso é critério. A cidade e o estado de residência, e aí eu bato muito nessa tecla, porque tem muita gente, né, que opta por colocar o endereço completo. E eu reforço, não tem necessidade. E o pessoal, né, do direito que está aí, há de concordar comigo que no momento que a gente fala tanto sobre LGPD, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente espalha pelo mundo. Então, às vezes, a gente manda currículo para 10, 20, 30 empresas de uma vez e já parou para pensar que você está mandando o seu endereço para tanta gente, né? E para quê? Isso vai fazer diferença em quê? Na tua candidatura, naquela vaga, né? Então, é importante que ele saiba que você mora ali no mesmo estado, no máximo na mesma cidade, ou em cidade diferente, mas que tem interesse de mudar pela oportunidade, né? É o máximo que a empresa precisa saber. O telefone, obviamente, um telefone de contato direto com você. E se tiver uma outra opção, né, de telefone para recado, melhor ainda, quanto mais melhor. Mas que tenha uma opção que eles consigam falar direto com você, os recrutadores, né? Então, evitar colocar telefone fixo, né? Hoje todo mundo tem celular, então é a melhor ferramenta, né? Se esse telefone também puder ser usado como WhatsApp, melhor ainda. Muitas empresas já estão usando o WhatsApp como uma ferramenta de abordagem dos candidatos. O e-mail, né? É muito importante que você tenha em mente que você está colocando esse e-mail no seu currículo e dizendo para todo mundo que essas pessoas podem entrar em contato com você por esse e-mail. Então, tem empresa que, né, ainda faz um contato mais formal, gosta de mandar o currículo, gosta de mandar um retorno por e-mail. Então, se você informou aquele e-mail, fique atento a esse e-mail, tá? O LinkedIn, e eu vou bater muito nessa tecla hoje, porque a gente já tem pesquisas de mercado que dizem que o LinkedIn está ultrapassando a entrega de currículos. Então, hoje, a maioria das empresas tem buscado o LinkedIn, principalmente nessa pandemia, teve uma virada muito grande, né? O LinkedIn cresceu, muita gente aderiu, então é importante você ter um LinkedIn. Então, eu acrescento aí como uma das informações essenciais para se colocar no seu cabeçalho de dados pessoais. E como eu falei, né, em alguns casos, o link do portfólio faz sentido, né? E quando eu falo portfólio, pode ser portfólio de marketing, pode ser portfólio de ações, pode ser portfólio de congressos, enfim, quando eu digo portfólio, é uma junção dos teus trabalhos. Então, é legal você ter isso dentro de uma pastinha, num drive e colocar no teu currículo, para que isso seja uma extensão ali das suas competências, das suas habilidades, para que as pessoas consigam ter uma noção além do currículo. E aí eu coloquei até duas opções aí, no caso do meu currículo ainda coloquei solteira, né? E aí isso fica muita opção. Eu acho que
hoje a gente tem trabalhado cada vez mais em ser uma seleção cada vez menos discriminadora mesmo, né? Então, tem determinados dados que eu acho que fica super a critério do candidato colocar, se ele fica à vontade ou não de colocar, tá? Se é casado, se é solteiro. Isso eu acho flexível, digamos assim. Carol. Bom, e aí tem uma parte que eu acho que é um pouquinho até polêmica, que é a parte de resumo profissional. O resumo profissional tem muitos profissionais da área de RH que super apoiam, gostam, pedem, mas tem pessoas que não leem, assim, sendo muito sincera, tem determinadas vagas com volume de currículos que às vezes o resumo profissional não vai dizer nada e a gente se atenta muito mais às outras informações. Mas se optar por colocar, que seja um texto objetivo, claro e assertivo. Então, resumindo, né, um parágrafozinho contando da sua trajetória, onde você passou, como eu e Carol fizemos, por exemplo, no início, né? Quais os ramos que a gente já passou, quanto tempo de experiência a gente tem, se tem alguma área específica, né, que você domina um pouco mais, as suas principais habilidades. Então, em termos de ferramentas também é um lugar legal de você colocar isso, e o foco da tua carreira. Então, eu estou mandando esse currículo porque eu desejo atuar na sua área de RH, na sua área de financeiro, na sua área jurídica, né? Então, é um momento também de você deixar claro por que você está indo ali, porque às vezes o currículo parece uma coisa óbvia, né? Eu estou pegando ali o currículo de alguém que passou a vida inteira na advocacia, por exemplo, mas ele está mandando para uma vaga de, sei lá, relacionamento. E aí, né, passa pela minha cabeça se ele mandou errado, e às vezes ele só está querendo fazer uma transição de carreira. Então, talvez o resumo seja o espaço para você deixar claro as suas intenções. E aí eu coloquei aí essas 3 palavrinhas, proativo, organizado e perfeccionista, que se você for fazer o seu resumo e falar um pouquinho aí das suas habilidades, a minha indicação é que você não use essas palavras. Por mais que você seja, né, assim, é super possível, mas todo mundo usa isso, gente. Quem tem, quem não tem. Então, assim, pra gente, são palavras que já estão desgastadas, digamos assim, né? Pessoas que a gente lê que colocam esse tipo de habilidade aí, esse tipo de característica, parece que muito mais está querendo dizer o que a gente quer ouvir do que relatando a verdade sobre si. Então, aí entra o autoconhecimento que a Carol falou. Fala a verdade sobre você. Você é bom no Excel? Coloca que você é bom no Excel. Você é bom no relacionamento, né? Na comunicação com as pessoas? Coloca isso. Proativa, organizada e perfeccionista não se usa mais. Pelo amor de Deus, não falem isso nas entrevistas, não coloquem isso nos currículos. Sejam autênticos. Bom, aí a gente entra em uma outra seção do currículo, que é a parte de formação. É uma parte muito importante, né? Eu julgo dizer que é a primeira coisa que a gente olha num currículo. Então, é importante você discriminar bem as tuas formações. E quando eu digo tuas formações, tudo que você tiver, né? Às vezes você fez um cursinho lá atrás que você achou que não coloca, né? Porque além disso pode mostrar, né? Pode parecer que eu estou desatualizado, um curso de 10 anos atrás, mas mostra que desde 10 anos atrás você está aí buscando se atualizar, você tem feito cursos, você tem se movimentado. Isso diz muito sobre você, sobre o seu perfil. Então, os principais pontos que você tem que colocar nessa sessão: o nome do teu curso, né? Se é bacharel, se é licenciatura, em direito, em psicologia, enfim. A instituição, né? Então, IDP, por exemplo, e a data, né? E aí eu tenho dois exemplos aí. Eu tenho essa pessoa de cima que colocou mês e ano que ele se formou, ponto. E eu tenho essa pessoa de baixo que ainda está cursando, perceba, né? 2021 ainda está cursando. E aí, né? Deixou bem claro aí que a previsão é em 2021 e que está em andamento, né? Então, no máximo, mês e ano, né? De início, de fim, ou então, pelo menos, uma previsão do fim, se tiver em andamento, tá? Carol? As experiências. Essa é outra sessão polêmica, digamos assim, e bem delicada. As experiências, essa sessão é onde você está literalmente dizendo o que você sabe fazer,
Então, pense como se o recrutador estivesse lendo isso. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu passei por uma empresa X, no cargo X, que eu entrei lá no dia X e que eu saí de lá em outra data, que eu ainda estou lá, no caso desses dois exemplos, e as atividades. Então, nesse momento das atividades, é a hora de você destrinchar o máximo possível, de colocar tudo que você fez, de colocar os seus principais resultados, por exemplo, né? Eu entreguei um relatório anual, né? Enfim, esse é o momento de você se vender, porque você pode até ter outra oportunidade ali numa entrevista de explicar isso pessoalmente mais detalhado, mas é o seu currículo que vai fazer você chegar lá ou não. Então, esse é o momento de você se vender e colocar tudo do mínimo possível, organizar os clipes do armário do estoque. Coloca isso. É muito importante. Pode passar, Carol. E aí existe um campo de informações complementares, que aí geralmente a gente consegue variar mais um pouco. Eu coloquei 2 exemplos aí. A primeira é a parte de habilidades. Então, você pode colocar ali ferramentas que você aprendeu, né, de forma autodidata, né, YouTube tá aí para isso, ou ferramentas de outras áreas que, por curiosidade, no seu hobby ali você acabou aprendendo, ou habilidades também, pode entrar a questão dos idiomas, eu colocaria aí. Aí tem a parte de cursos complementares, que são geralmente aqueles cursos mais rápidos que a gente faz, de algumas horas, né, alguns dias no máximo, que na pandemia está fervendo. Então, é importante ter um campo só para isso. E, mais uma vez, lembrando lá a sessão de formação. Colocar a data, ou pelo menos o ano desse curso, o nome do curso e a instituição que você fez esse curso é muito importante, tá? Pode passar, Carol. Bom, agora a gente vai entrar no mundo do LinkedIn. Primeiro eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre currículo, porque uma coisa influencia direta a outra, então esse é o momento. Pode mandar pelo chat, abrir o microfone, fica à vontade. Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Carol também, e eu queria saber a sua opinião sobre esse estilo de currículo tipo Canva. Se é melhor, para quem está no direito, se é melhor o Canva ou se é o melhor o tradicional, ou se depende. E o que você acha? Claro, boa pergunta. Inclusive, eu até separei 2 modelinhos de currículo. Quem tiver interessado, por favor, coloque o seu e-mail no chat que a gente envia para vocês. Eu gosto sempre de ter 2 modelos. Um mais seco, como a gente chama, né, que tem as informações essenciais, sem muita cor, sem muito detalhe. E o outro um pouco mais criativo, mais elaborado. E como eu falei, isso vai depender muito da empresa que você está se inscrevendo. Então, pensando, por exemplo, na minha situação de psicóloga, né? Eu tenho ali algumas empresas que eu sei que são mais rígidas, que às vezes, por exemplo, prestam serviço ao governo. Muito provavelmente eu vou mandar esse currículo mais seco, mais direto, né, com menos detalhes. Agora, se eu estou me inscrevendo ali para uma startup, né, uma empresa que preza a diversidade, a criatividade, né, eu vou usar o mais coloridinho, mais criativo, vai mostrar uma característica de mim também, né? O currículo diz muito sobre a gente, sobre organização, sobre clareza das ideias, né? Sobre as intenções. Então, por isso que eu estou falando que é muito importante você estudar o público, né? Assim como eu sei que, por exemplo, no mundo dos escritórios, né? Tem alguns escritórios que são mais formais, né? Que são mais rígidos, e tem alguns que são mais tranquilos, né? Que são mais criativos, né? Enfim, então acho que você pode estudar aí o teu público, né? O seu destinatário desse currículo e variar e adaptar, enfim. Tem alguém levantando a mão para falar? Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer? Tá me ouvindo? Claro, Rosana. Tô. É interessante colocar no currículo atividades que você exerceu há muitos anos atrás. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu fui professora na Secretaria de Educação e dei aula lá no Gama. Isso seria interessante colocar, mesmo não tendo nada a ver com o que eu estou querendo agora, no momento? Olha, isso é muito discutido também, né? Eu acho que, mais uma vez, não tem regra. Eu, Bianca, recrutadora falando, eu coloco
tudo no meu currículo. Eu coloco desde os meus estágios. Por quê? Isso mostra quando você entrou no mercado de trabalho, desde quando, né? Então, isso diz um pouco também da sua maturidade profissional, as áreas que você atuou, né? Isso quer dizer que você pode ser multidisciplinar, por exemplo. Então, eu acho que você não peca, né? E a gente ainda tem um mito nesse mundo aí de elaboração de currículo, de que tem que caber tudo numa página, e isso não existe, né? Se for um currículo coeso, organizado, né, que tem aí uma lógica das informações, a gente lê 2, 3 páginas com o maior prazer, tá? Mas é isso, que seja organizado, né? Se eu já vejo ali na primeira página que as coisas são desorganizadas, estão misturadas, que as informações não estão completas, a minha tendência é reprovar esse tipo de currículo. Então, eu acho válido, sim, Rosana, mas, mais uma vez, é importante estudar aí o destinatário desse teu currículo, se vale a pena mesmo ou não, tá bom? Posso falar? Eu já tenho uma opinião diferente da Bianca. Eu, por exemplo, não colocaria algo que não tivesse nada a ver com o que eu estou procurando, tá? Então, assim, um exemplo. Teve uma menina recentemente que é personal, só que ela queria que eu ajudasse ela a elaborar um currículo que ela quer mandar para as escolas para ser professora de educação infantil, educação física e infantil nas escolas. E aí ela falou, Carol, há muito tempo atrás eu fui gerente do restaurante da minha mãe, eu coloco? Falei, não. Para que você vai... que alguém que vai contratar um professor de educação física quer saber se ela foi gerente do restaurante da mãe dela? Então, assim, como a Bianca falou, tem muitas opiniões, né? Então, assim, eu tô te dando uma opinião, então, é bem o que a Bianca disse. Estuda o lugar, vê se aquela informação for relevante. Por quê? O recrutador, ele quer ver coisas que sejam interessantes para aquele cargo que você está mandando no currículo. Então, se algo é diferente de curso, né? Curso é diferente do que, por exemplo, eu já tenho mais experiência. Então, os meus estágios lá de trás, eu não coloco mais. Por quê? Eu já tenho coisas mais interessantes depois dos meus estágios que eu acho que devem ser mais focados do que o meu primeiro estágio há 15 anos atrás. Então, assim, vai muito do que você quer transmitir, né? Então, assim, o currículo tem que chamar a atenção do recrutador, e é isso que a Bianca falou, de ser organizado, ser visualmente atrativo para dar vontade de ler, né? E, claro, começou errado, gente, já não ganha mais, né? Então, assim, a gente tem que bater o olho e começar a ser tão atrativo que eu consigo ler tudo e quero tanto ler e chamar essa pessoa para conhecer, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que sempre ficar no radar. Essa informação é relevante? Essa minha experiência é relevante para o que eu estou buscando hoje? Então, assim, talvez é só preencher currículo. E eu, particularmente, que sou uma pessoa mais objetiva, prefiro ir mais direto ao ponto. Posso falar de novo? Eu achei interessante, porque eu já tinha me falado que eu deveria colocar tudo. Mas como eu já sou mais velha, por exemplo, eu estou buscando agora um estágio em Direito, né? Que eu estou começando a fazer a graduação em Direito, mas é a minha terceira graduação. Então, eu não vejo assim como colocar. Eu sou especialista em jardim de infância. Eu acho que não vai realmente interessar. É uma coisa bonita, é bacana, né? Mas eu sou especialista em jardim de infância, gente, né? Então, assim, eu acho que não interessa mais. Então, não, sim. Assim, eu gosto tanto de ser especialista em jardim de infância, mas eu tiro, né? Não, faz parte da sua história, né? Lógico. E talvez isso, na entrevista, você possa até contar se couber, né? Agora, isso não vai chamar atenção para a vaga que você quer agora, que é na área de direito, né? Então, se tiver outras coisas, foque em outras coisas, na minha opinião, entende? Entendi. Obrigada. Muito obrigada. Bianca, uma outra coisa que a gente podia comentar, que eu acho que é interessante, as pessoas sempre têm dúvida, foto no currículo. Fala um pouquinho o que você acha. Só complementando, Rosana, a tua situação realmente é diferente da que eu imaginei, né? Assim, a gente veio muito preparada pensando em pessoas de graduação que estão indo para o mercado agora, então realmente, para mim, faz todo sentido colocar todas as experiências de intercâmbio, de estágio, enfim. Mas, né, você está fazendo uma transição de carreira, já tem vários cursos, né? Já está na terceira graduação, então realmente o foco é um pouco diferente. Então, talvez realmente faça sentido você repensar aí no conteúdo. Sobre foto, eu acho que, assim, existem cargos, né? Existem empresas, existem funções
que exigem a questão da aparência, infelizmente, né? Eu sou um pouco contra isso. Mas, se não for um cargo, né, que tem a ver com a sua aparência, com a sua estética, não for uma questão de atendimento, enfim, eu opto por não colocar, tá? Eu acho que é algo que rouba a cena do currículo. A linha entre ser sem noção e ser adequado é muito tênue, né? Então, às vezes, um fundo de uma foto, às vezes a posição que você tá, isso diz muito do teu currículo, né? Então, assim, se a gente diz para todo mundo coloque, pode ser que a gente abra uma porta delicada aí. Então, assim, na dúvida, não coloque, né? Aí, se a empresa fizer questão, enfim, no momento da entrevista ela vai te ver, ou ela entra em contato pedindo para você encaminhar uma foto, mas no geral eu indico que não coloque, tá? Mais alguma dúvida sobre currículo, gente? Eu tenho de novo. Mas assim, é só uma ajuda técnica mesmo. Como eu sou mais velha, como eu já tenho uma experiência maior, inclusive eu trabalhei muitos anos no Senado Federal, então eu acho que eu tenho que dar assim, importância para isso, né? A minha experiência profissional mesmo, como analista legislativo dentro do Senado Federal. Mas como que eu posso atrair alguém para me contratar? Porque eu acho que o mercado de trabalho para pessoas mais velhas está mais difícil, né? Principalmente para estágio. O que você me diria? Como é que eu faço um currículo atrativo para pessoas mais velhas? Uma dica muito boa, que eu acho que as pessoas mais novas e sem experiência, me perdoem, não é pessoal, mas que eu acho que você tem de vantagem aí, é justamente essa trajetória, né? Então, eu acho muito importante você destacar, por exemplo, os teus principais resultados, seus principais trabalhos, né? Às vezes a gente esquece de colocar algum trabalho que a gente apresentou durante a faculdade, ou algum artigo, ou algum congresso, isso faz muita diferença. Um outro ponto que eu e aí é um pouco ousado, tá, Rosana? Você avalia se faz sentido para você. Mas eu, por exemplo, tiraria a idade do teu currículo. Não colocaria, né? Deixaria só o restante das informações. Isso vai dizer muito sobre o interesse da empresa, né? Se ela tem interesse aí nas tuas habilidades, no teu perfil, ou se ela tem interesse aí em pessoas jovens só. Isso diz muito sobre a empresa também. Então, eu acho que pode ser uma tentativa aí ousada, né? Uma boa ideia. Adorei a ideia. Obrigada. Que bom, nada. Bom, então a gente vai entrar agora nesse universo maravilhoso que é o LinkedIn. Eu sou uma pessoa muito empolgada, eu adoro o LinkedIn, é uma ferramenta que me ajuda muito enquanto recrutadora. Só que antes de falar sobre o LinkedIn, eu queria ter uma noção, assim, de quem tem, quem não tem, enfim, se conhece. Então, eu queria que vocês... não sei, no chat, no microfone ou nas próprias reações aí embaixo, nas carinhas, sinalizassem para mim quem conhece ou tem LinkedIn, só para eu entender esse público de hoje. Carol. Legal. Eu tenho, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade com o LinkedIn. Então, esse é o seu momento, Carol. Vamos tirar todas as dúvidas aqui. Então, vamos melhorar isso, Lawrence. Vamos melhorar isso hoje. Vai ficar super atrativo o seu LinkedIn. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dar algumas dicas gerais, né, sobre a ferramenta, né, sobre o que é legal. E aí, depois, a minha ideia é espelhar minha tela aqui e mostrar para vocês sessão por sessão do LinkedIn, para vocês preencherem aí. Então, Carol, pode passar, por gentileza. Então, vamos lá. Pensando num perfil bem elaborado, né? E aí, muitas dessas dicas eu peguei no próprio LinkedIn, tá, gente? Então, tem aí da minha experiência e tem dicas deles também, que é muito legal. Então, a foto, né? Aí, ao contrário do currículo, no LinkedIn a foto é essencial. É literalmente essencial. Então, se eu tenho um perfil ali que não tem foto, não me passa uma ideia convidativa de eu querer adicionar aquela pessoa, de eu querer abordar aquela pessoa, né? E ele até brinca de ter uma foto sorrindo, né? Isso é o tipo de coisa que faz total diferença, né? E aí, mais uma vez, né? Pensando no público,
né, obviamente, mas eu acho que a gente consegue ser sorridente, né, amigável, assim, sem ser exagerado e ser convidativo. Então, a foto faz muita diferença. Aquele cabeçalho que tem no LinkedIn, né, para a galera que conhece, já vem uma imagem aí padrão, mas você colocar uma imagem de fundo ali, pode chamar mais ainda a atenção dos recrutadores, enfim, das outras pessoas, e ainda pode transparecer um pouco da tua personalidade, de como que você vê, né, o mercado de trabalho, a tua área de trabalho. Então, é um ponto importante ali do seu perfil. Aí, embaixo do nosso nome, a gente tem um textinho descritivo. Isso aí é muito delicado, porque são poucos caracteres para o tanto de ideia que ele tem que passar, né? Então, assim, pense que numa busca, né, a hora que eu jogo ali na busca, sei lá, alguém de direito penal, experiência em direito penal, a primeira coisa que vai aparecer para mim é teu nome e esse textinho. Então, você quer que as pessoas te reconheçam e te procurem pelo direito penal, pela experiência ou pelo interesse em direito penal? Então, é ali que eu vou colocar. Então, geralmente, o que a gente coloca, né? O cargo atual que você tá, né? A minha indicação. Então, no meu caso, analista de gente performance, tracinho. Aí, recursos humanos, recrutamento e seleção, aí eu vou colocando outras áreas de interesse e de experiência da minha parte, né? Então, quando o recrutador for fazer esse filtro, for procurar, ele vai ver ali na minha pequena descriçãozinha que eu tenho interesse ou que eu tenho experiência naquilo, e isso vai fazer com que ele entre no meu currículo para entender um pouquinho melhor, tá? Temos também ali a parte de resumo, né? Que as dicas entram muito com a parte de resumo que eu trouxe do currículo, né? De ser um textinho ali convidativo, de ser um textinho objetivo, que fale um pouco da sua trajetória e das suas principais habilidades, tá? E a gente tem um campo ali de informações gerais à direita, que mostra também contato, né? Mostra sua última experiência, última empresa, enfim, que também, à medida que você for preenchendo, automaticamente ele vai estar preenchido também nas outras sessões. Pode passar, Carol. Bom, então, algumas dicas para destacar o seu perfil. Sua foto, lembre-se disso, é a primeira coisa que as outras pessoas veem. Então, por mais que a gente tente ser neutro, né? A gente tente trabalhar aí e não ser julgador, né? Como a Carol diz, de um sentido pejorativo, mas é a primeira ideia que as pessoas têm de você. Então, qual a ideia que você quer que as pessoas tenham de você quando vem o seu LinkedIn? Pense nisso. Publicar uma foto gera significativamente mais visualizações do seu perfil e solicitações de conexão. E não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? São estudos e números do próprio LinkedIn, né? Então, pense nisso na hora de escolher a foto. Certifique-se de que a sua foto de perfil seja profissional, simpática e que você passe a ideia de ser acessível. Os perfis com foto têm 21 vezes mais visualizações do que os que não têm. Então, 21, gente, tem muita oportunidade aí dentro de 21 visualizações, hein? Pensem nisso. E esses perfis recebem 9 vezes mais solicitação. Então, ele recebe 21, né, visualizações mais e tem 9 vezes mais de convite para adicionar ali. Então, realmente, é um impacto muito grande que essa foto tem. E aí, pensando na foto, né, Bianca, quais dicas, né, o que eu tenho que me atentar para essa foto do meu LinkedIn? Primeiro, selecione uma foto que represente bem você. Né? Então, por mais que a gente tenha batido aqui muito na tecla do sorriso, né, de ser simpático, mas se você for uma pessoa que não é tão sorridente, né, não é tão aberta, é um pouco mais tímido, mais retraído, às vezes não faz sentido para você ter essa foto. Então, também tem que ser coerente com você. Mais uma vez, seja autêntico e mantenha essa foto atualizada, né? Então, às vezes a gente pinta o cabelo, corta o cabelo, engorda, emagrece, enfim, a gente muda ao longo do tempo. Então, essa foto tem que condizer ali, tem que estar acompanhando a sua evolução, as suas mudanças, para que os recrutadores e as pessoas reconheçam você na hora de adicionar.
Uma outra dica é que o seu rosto deve estar no centro da foto, né? Então, assim, às vezes a gente, né, saiu muito bonito numa foto abraçado de amigos. E aí, o LinkedIn, para quem não conhece, o LinkedIn tem uma ferramenta ali de você colocar a foto só redondinha, né, num determinado quadro. Então, às vezes, na hora de cortar, isso não fica legal, você não fica centralizado, aí fica metade da cara do outro aqui, aí, enfim. Então, o ideal é que você fique centralizado na foto ali, como uma 3x4 mesmo, pense numa 3x4. E aí, a ideia é que você corte ali no máximo dos teus ombros para cima, né? No LinkedIn, a gente não tem o hábito de usar fotos de corpo inteiro ou foto à distância, né? A ideia é que seu rosto seja bem centralizado e dos ombros para cima. Uma outra dica é capriche na expressão facial, que foi o que eu trouxe, né? Se conseguir, se achar que faz sentido para você, coloca um sorrisinho com os olhos, né? Uma carinha simpática de venha ser meu amigo, né? Eu sou legal, para atrair as pessoas, né? Isso faz diferença no interesse das pessoas de conhecerem um pouquinho mais o seu perfil. Use roupas que costuma usar no trabalho, né? Então, a gente está falando aí do mundo jurídico, né? Que muito se usa ainda o terninho, a roupa formal, né? No caso dos rapazes terno, enfim. Então, se isso faz sentido para as oportunidades que você quer atrair, para o mercado que você quer entrar, então coloca uma foto sua de terno, com uma camisa social, né? No caso das meninas, uma blusa de botões mais fechadinha, enfim. Isso transparece muito de como você se vê como profissional, né? De quem você vai ser ali, se eu tiver você na minha empresa, como mais ou menos você vai se vestir, como mais ou menos você vai se portar, tá? E a última dica sobre as fotos é escolha um fundo que não cause distração. Mais uma vez, né? Então, aquele fundo com muita informação, com muitas cores, muitos quadros, enfim, aquilo confunde de primeira vista, né? Falando aí psicologicamente, neurologicamente falando, você tem dificuldade de processar a informação, de entender a imagem, então tente o máximo possível usar fundos neutros, né? E se for de cores mais sóbrias, melhor ainda que cores sóbrias favorecem todo mundo. Bom, aí agora a gente vai para a parte do título, né? Que eu falei que fica ali embaixo da foto. Então, algumas dicas para a gente pensar nesse título. A primeira, seja conciso. Seu título deve resumir o que você faz em poucas palavras. Como eu falei, né? Geralmente o nome do cargo que a gente tá, ele diz já um pouquinho da área que você tá, ou então você colocar a sua área de interesse também, já resume um pouquinho o teu interesse, teu foco, o seu momento. Então, seja conciso e objetivo nesse sentido. Crie um título atraente, pense no seu título como um slogan, torne-o memorável, né? Então, se combinar com você, né, joga aí uma frase de efeito, né? Se faz sentido para as propostas que vocês querem atrair, ou se não, como eu falei, seja bem específico quais áreas do direito, né? Quais os cargos, qual área que eu tenho mais conhecimento, enfim, seja bem objetivo. Carol? Torne-o exclusivo, né? Isso quer dizer o quê? Que ele tem que ter a ver com você, né? Às vezes a gente tem algum perfil, alguém que a gente admira e tem uma tendência ali em se inspirar, às vezes copiar, mas a ideia é que ele seja construído pensando em você, né? No seu perfil, mais uma vez, no que você quer atrair. Falando um pouquinho do perfil, né, no geral. Então, uma dica do LinkedIn, e que eu concordo, inclusive, para o currículo, é que você crie um perfil ali que conte a sua história. Então, por isso, mais uma vez, a importância de você colocar datas, porque ele forma ali uma ordem cronológica, né? Tanto no LinkedIn quanto a minha dica para o currículo é que vocês coloquem sempre as informações mais atualizadas primeiro. Então, se eu estou trabalhando agora, se eu estou estagiando agora, essa vai ser a primeira experiência da minha sessão. E aí eu vou discriminando as mais antigas embaixo. A mesma coisa com a formação. Qual curso que eu estou fazendo agora? Qual curso que eu concluí por último? Esse vai ser o primeiro da lista, né? Então, como ele diz, para criar aí a sua história. Faça com que você seja o foco. Não há problema em focar em você mesmo. Essa é a sua marca pessoal, né? Então, fale sobre as suas realizações, sobre os seus cargos, as suas entregas.
conte uma história. Essa é uma oportunidade para as pessoas conhecerem você. Compartilhe suas metas e motivações. Então, no LinkedIn a gente tem uma parte ali de certificados, de prêmios, de reconhecimento. Então, coloca tudo. Escreva em primeira pessoa. Resumos em terceira pessoa podem soar impessoais. Não seja excessivamente formal. Seja você mesmo. Então, às vezes a gente coloca, né? Formou-se na universidade e tal. Não. Me formei, né? Executou uma tarefa de grande impacto. Executei. Então, isso dá a sensação de que você está falando sobre você mesmo, sobre as suas conquistas. Adquira credibilidade com as suas referências. Então, para quem não conhece o LinkedIn, a gente tem uma seção lá de referências, né, que você pode solicitar para os seus amigos ou que né, de própria iniciativa deles, seus colegas de trabalho, podem fazer um textinho de recomendação de referência para você, né? Então, isso é legal também, isso bomba o seu perfil. Então, a primeira dica que ele coloca Carol? É que você deve ajudar as pessoas a se lembrarem do porquê que você merece a referência dela, né? Então, se eu for pedir para Carol, faz um textinho lá de referência no meu perfil, por favor, porque naquela época que a gente fez aquele trabalho, foi tão legal, acho que a gente formou um time tão legal, você não acha que faz sentido você falar lá um pouquinho para mim, né? Eu acho que é legal de você lembrar por que você acha que merece ser reconhecido por esse colega. Destaque suas habilidades. Os candidatos são, no caso, né, os recrutadores são atraídos para saber o que você está fazendo, as ferramentas que você faz, né? Incentive as pessoas a tornar as suas conquistas muito claras para os leitores. Então, o LinkedIn, né, até para quem tem, mas não explorou muito, tem ferramenta para você colocar tudo sobre a sua vida profissional. Sobre os seus prêmios, certificações, os cursos, as licenças, né, que em algumas profissões fazem sentido, as suas experiências, a formação. Então, destaca tudo, né? O LinkedIn é o lugar. E a terceira dica, personalize. Peça às pessoas para compartilharem detalhes sobre você, né, como profissional e sobre o seu estilo de trabalho. Então, se aquele colega postou uma foto com você, né, no LinkedIn, pede para ele te marcar, isso vai aparecer no seu perfil também, né? Então, é importante você estar conectado aí com outras pessoas. Pode passar, cara. Então, algumas dicas para os recrutadores chegarem até você. A rede de contatos estratégica, né? Então, às vezes, o que a gente tem que ter em mente é que LinkedIn é diferente de Facebook, é diferente de Instagram, é diferente de Twitter. O LinkedIn é uma rede social com foco profissional e só. Às vezes a gente até faz alguns amigos, alguns contatos, mas de uma forma profissional. Por que eu falo isso, né? Porque às vezes algumas pessoas usam o LinkedIn para adicionar só os amigos ou para postar sobre suas opiniões pessoais, né? Muito pessoais, né? Às vezes política não cabe. Mais uma vez, né? Depende do universo que você atua, da empresa que você atua. Enfim, e o LinkedIn diz muito mais sobre você compartilhar novidades na sua área, produções que você fez, né? Ele tem uma parte de artigos, troca de experiências. Então, poxa, não é legal se outras pessoas conhecerem isso de mim? Então, uma coisa que eu sempre indico para as pessoas, primeira coisa, depois de adicionar os desconhecidos, vá adicionar um monte de recrutador. Isso vai te ajudar muito, porque nós, recrutadores, a gente posta muita vaga, a gente dá muita dica sobre mercado, sobre carreira, sobre perfil. Então, é muito estratégico nesse sentido. Se eu quero atingir o escritório tal, a empresa tal, adicione pessoas dessa empresa, né? Isso vai favorecer com que as pessoas te enxerguem, que você acompanhe as oportunidades de lá. Então, seja estratégico nas suas conexões. No LinkedIn, você não adiciona só quem você conhece ou quem você tem amizade, né? É muito estratégico mesmo, é uma rede muito estratégica. E uma outra dica é que você deve usar palavras-chave em todo o seu perfil. Por quê? O LinkedIn tem uma inteligência artificial por trás na ferramenta de busca para nós recrutadores.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês. E aí, vocês levem muito para o mundo do direito, tá? No meu mundo, existe o termo recrutamento e seleção, e muitas vezes a gente usa uma sigla para isso, RIS. Então, em alguns momentos, alguns recrutadores, né, na hora de pesquisar ali, recrutamento e seleção ou RS. Isso faz com que eu apareça nas duas buscas, percebem? Então, no mundo do direito, se existem novas nomenclaturas, se existem, né, novas interpretações, então, em algum momento, você cita de um jeito, na outra experiência você cita de outro, no seu curso você cita de outro, para que você apareça no máximo de buscas possíveis. Isso também é ser estratégico. Então, lembre-se, a ferramenta é de inteligência artificial. Então, o que ele vai entender é a palavra-chave, né? É isso. Né? A inteligência artificial é muito objetiva nesse sentido, tá? É isso. Pode passar, Carol. Bom, então, queria saber se alguém tem alguma dúvida, ou se eu posso passar aqui primeiro pelo LinkedIn, ou se vocês, o que vocês querem falar nesse momento, porque aí eu posso ir direto aqui fazendo... Carol, tira aí a tela, por gentileza. Eu espelho a minha e aí a gente vai falando sobre as sessões. Se alguém não tiver dúvida, eu vou direto para lá. Oi, Andréia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Bom dia. Geralmente, algumas empresas, já aconteceu comigo, eles enviam o DISC. Nossa, eu fico assim, eu respondo isso, eu respondo aquilo, e quando eu vejo o resultado, tem coisas que eu falo, essa aqui é minha personalidade, mas não é bem assim. E isso atrapalha? Tá. Quando eu tô falando ali de testes de perfil, né, que não necessariamente são testes psicológicos, só para enfatizar, existe uma diferença. Quando eu digo o DISC, por exemplo, ele não é exclusivo de psicólogo, então qualquer profissional pode aplicar, é para conhecer o teu perfil. Então, não existe certo e errado quando eu falo de perfil de personalidade. Existe o que encaixa e o que não encaixa. Né? Então, às vezes, o que eu preciso para essa determinada vaga é de alguém extrovertido, né? De alguém que fale muito. Mas o seu perfil é mais focado, mais introvertido, enfim. Então, você só não encaixa para aquela vaga. Não quer dizer que está errado, né? Mas, mais uma vez, a Carol trouxe uma pesquisa muito legal que faz a gente repensar o que em mim eu posso desenvolver para ser atrativo, né? Mas não quer dizer que você tem que mudar tudo, porque tem coisas que são da sua essência, né? Mas é isso, em teste de perfil não existe certo e errado, existe aquele que encaixa com a oportunidade ou não. Né? Isso que você tem que ter em mente. Não deu certo? Então é porque não é para mim essa personalidade. Ou, desculpa, essa oportunidade. Não encaixa com a minha personalidade, com o que eu procuro, com o que eu sou. Entendeu? Tá, joia, obrigada. Nada. Mais alguma? Diga, Vinícius. Bom dia, obrigado pela explanação. Bom dia. Eu queria um conselho no meu caso. Eu sou graduado em Relações Internacionais, em Direito e especialização em Ciências Políticas. Isso no currículo, porque se eu começar a falar as titulações, começa-se a passar um viés muito voltado para a academia. Né, na descrição para, por exemplo, uma seleção para professores, pesquisadores e tudo mais. Como alterar isso para que seja mais atrativo no mundo atual do direito? Boa pergunta. Bom, o mundo tem procurado cada vez mais, e isso a gente já tem pesquisas nessa área, perfis que a gente chama de generalista, né, que são multidisciplinares. E então, eu vou dar um exemplo do IDP mesmo. A gente tem muita gente, muito cargo ali no nosso time administrativo, que as pessoas têm mestrado, têm doutorado, têm toda uma vivência acadêmica, mas que estão ali, né, pensando nos nossos cursos, oferecendo alguns serviços para vocês. Então, não necessariamente uma coisa anula a outra. O mercado tem sido cada vez mais aberto nesse sentido. Mas talvez uma coisa que possa fazer diferença ali no teu currículo, Vinícius, é pensar em cursos mesmo de... esses cursos menores, né, assim...
complementares, que a gente chama, que tenham um viés mais prático, sabe? De ferramentas ou de próprias, né, no caso de vocês do direito, por exemplo, LGPD. Eu vejo todo mundo no meu LinkedIn que tem o curso agora da LGPD, né? Então, isso na prática traz muitos frutos. Enfim, então, é pensar o que eu posso agregar na prática. Ok, né? Eu tenho ali a teoria, eu tenho a academia, eu tenho congressos, mas ali no dia a dia, o que eu posso agregar? E, claro, né, as soft skills que a Carol trouxe. Né? Então, é isso que vai fazer a diferença no teu perfil, teu comportamento. Perfeito, obrigado. Nada. Mais alguém? Vou compartilhar, então, aqui a tela do LinkedIn. Vamos lá. Para quem não tem, até para quem tem, não tem muito costume, o LinkedIn assusta um pouco. Ele não é tão intuitivo igual um Facebook, um Instagram, mas vocês vão ver que tem uma lógica. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu criei esse perfil aqui, não é o meu, só para mostrar para vocês, né? Então, se vocês cadastrarem hoje ou quem não tem nada, muito provavelmente é essa carinha que vocês veem. Então, a partir do momento que você cria a sua conta no LinkedIn, ele já começa a dar um monte de sugestões aqui. Então, ele já coloca aqui para as conexões, né? Já te ensina um pouquinho como pesquisar sobre vagas, fala da importância da sua foto. Mas eu quero explorar um pouquinho o perfil. Então, vamos lá. Se eu venho aqui na parte de eu, aqui em cima, eu consigo visualizar e editar o meu perfil. Então, vamos lá. Temos a imagem de capa aí, que eu falei para vocês, que é legal de escolher, né? A parte de foto. Aí aqui ele diz muito uma avaliação do teu perfil, então o ideal, né, quando você preenche tudo aqui, chega na estrelinha, ele te chama de perfil campeão. Então, para você ser bem atrativo, o ideal é que você seja um perfil campeão, ou seja, que você tenha preenchido tudo, tá? Ele fala aqui um resuminho, né, do movimento da tua conta, então quem viu o teu perfil, né, se você publicou aí algum artigo, quantas visualizações você teve, as ocorrências na pesquisa, então aqui você consegue ver não só quantas pessoas te acharam por meio de pesquisa, mas o perfil dessas pessoas. Então eu consigo ver se, em sua maioria, as pessoas que me acharam nas buscas são recrutadores, ou são pessoas de escritórios, por exemplo, ou uma empresa que você acompanha, ele também mostra quais as principais empresas que estão te achando, isso é muito legal de acompanhar, porque aí você consegue ver se você está atingindo o público correto, né? O público que você tem interesse, na verdade. A parte de atividades, né? Aqui no caso eu não postei nada, mas ele vai mostrar ali tudo que você curte, tudo que você comenta e tudo que você posta. Então, mais uma vez, você tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente olha o LinkedIn de alguém, a gente olha principalmente isso aqui. Vai dizer muito sobre você, né? As suas opiniões que você expressou ali nos comentários, né? O que você andou curtindo, o que está te interessando. Então, isso diz muito sobre você. A parte de formação acadêmica é muito simples, né? Ele te dá ali o espaço para você colocar a sua instituição de ensino, né? Qual o tipo da sua formação, a área, a data de início, de término. Essa parte de nota, atividades em grupo, inscrição, fica muito a critério de vocês, né? O mais importante mesmo são esses dados aqui. Mas se, por exemplo, né, nesse curso você participa aí de grupos de pesquisa, né? Se você participa de grupos de estudo, teve algum congresso, algum evento que se destacou, é legal de você colocar aqui também, ou na parte de atividades ou descrição também, fica à vontade. Se você tiver fotos, se você tiver algum artigo, né, alguma coisa que você queira anexar, ele também te dá essa possibilidade aqui. E, por fim, ele ainda pergunta se você quer, né, depois que você atualizar todas essas informações, se você quer que apareça lá no feed das suas conexões ou não, né? Mais uma vez, fica a seu critério. Uma vez que eu respondi, que eu preenchi ele toda a minha formação, na parte de interesses ele mostra todas as páginas que eu curti, né? Então aqui no caso eu curti o IDP, e ele ainda tem um mecanismo, né? Se eu digo que eu sou aluno do IDP, ele automaticamente curte a página para mim, ela já aparece no meu feed. Bom, aí aqui do lado eu tenho essa parte de adicionar a seção do perfil. Aqui que eu consigo desbravar todas as ferramentas que o LinkedIn me oferece.
Então, vamos lá. Eu tenho a parte de introdução, que aí resume, né, a foto do perfil, e aí ele ainda tem um mecanismo de você acionar aqui que você está procurando emprego ou não. Isso aparece no seu perfil quando um recrutador entra. Eu tenho a parte de sobre, que é o resuminho lá que a gente conversou. A parte do destaque, que aqui você consegue colocar suas publicações, os seus artigos, os links, né? Às vezes você publicou alguma coisa online, você consegue colocar aqui, você consegue colocar mídia, então você consegue colocar vídeo, foto. A parte do histórico profissional, então, a experiência, né, que você vai detalhar direitinho, a formação, as licenças e certificados. Então, eu gosto de colocar geralmente aqui aqueles cursos complementares, né, de horas que a gente faz, fica bem organizadinho aqui. Trabalhos voluntários, né, se for o caso, também é muito legal de colocar, isso diz muito sobre você também. Tem uma parte de competências que também é muito legal, que você pode colocar ou você pode pedir para que alguém coloque. Então, ele tem ali um rol de competências, né? Comunicação, relação interpessoal, Excel, né? Então, competências técnicas ou comportamentais que você consegue marcar lá que você tem ou não. Isso vai aparecer no teu perfil. Eu tenho a parte de conquistas, né? Mais uma vez, publicações, patentes também, né? Tem algumas profissões que isso faz muito sentido. Aqui também tem uma parte de cursos, mas eu acho que ele aparece muito escondidinho. A minha dica é que vocês coloquem lá na parte de certificados que eu mostrei para vocês. Projetos, né? Então, por exemplo, essas aulas que eu dou no IDP, palestra, eu coloco aqui, acho legal de aparecer. Reconhecimento e prêmios, então, se você tem aí algum tipo de premiação, né, participou de algum tipo de competição, algum reconhecimento, esse é o lugar. Notas de prova é algo que assim, até hoje eu não vi ninguém usar, mas se você achar que faz sentido, né, para os processos que você está se inscrevendo, para as empresas que você está se inscrevendo, também existe um espaço para isso. Os idiomas também faz muita diferença. E organizações, né, que você participe fora do âmbito de trabalho. Tem a parte de informações adicionais, então aqui, ó, eu consigo solicitar a recomendação. Então aqui ele vai me passar ali para eu colocar o nome dos meus amigos e pedir essa recomendação para eles. E aí eles recebem uma notificaçãozinha. E aqui, caso você, né, mais uma vez, dependendo do que você quer atingir, se você quiser colocar o seu perfil em inglês, por exemplo, ele tem essa funcionalidade aqui. Então, é muito legal. Aqui na parte de mais, tem uma coisa que eu acho muito interessante que não acho que tem que ser a primeira opção, tá, gente? Mas uma dica, né? Às vezes, você preenche tudo no seu LinkedIn. Eu sou assim, qualquer novidade, qualquer curso, a primeira coisa que eu vou colocar é no meu LinkedIn. E, às vezes, eu não conseguia ainda atualizar o meu currículo. Então, ele tem a opção de salvar como PDF, né? Então, ele vai salvar para você um PDF com todas as informações que você preencher aqui. Por isso que é legal de você colocar bem detalhado. E aí, na parte do perfil, tem uma coisa muito importante que eu quero deixar muito claro para vocês, que é a parte dos contatos. Por quê? São nos contatos que eu entro em contato com você. Então, aqui, como eu não preenchi, ele não está aparecendo, mas geralmente ele aparece uma seção aqui com o teu e-mail, teu aniversário, se você quiser, seu telefone também, se você quiser, né? Então, é muito importante você manter isso atualizado, porque é por aqui que as empresas vão entrar em contato com você. Tá? No geral, né, pelo nosso tempo até, eu acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo. Queria saber de vocês agora, se alguém tem alguma dúvida, né, o pessoal aí que não era muito familiarizado, esse é o momento de perguntar, de me falar aí se eu esclareci a parte que te assustava, enfim, me contem aí o que tá passando aí na cabeça de vocês agora. Acho que é isso, então. Nenhuma dúvida? Ótimo, então. Acho que todo mundo entendeu bem direitinho. É que eles já estão atualizando, Bianca. Eles estão correndo aí para atualizar o LinkedIn. Ótimo. Pode falar. Eu estava no meu agora. Poderia falar mais a respeito daquele subtítulo bem pequenininho que fica logo abaixo do nosso nome no perfil, qual eu perdi um pouquinho das dicas para eles, porque é um textinho bem pequenininho, mas
que precisa ser assim atrativo para recrutadores. Aí poderia repetir essa parte do que colocar nesse textinho, por exemplo, porque eu sou estudante de direito. Claro. A depender isso Uhum. seja interessante ou não para alguém, o que colocar. Sempre é interessante, tá? Porque a partir do momento que eu ver, né, o seu perfil, o perfil da Carol, do Vinícius, enfim, a primeira coisa que vai aparecer embaixo é esse descritivo. Então, ali que eu vou saber que a Carol é uma pessoa de RH e que você é do direito, por exemplo. Né? Ali que eu tenho que conseguir descobrir isso. Então, a minha dica é, se você estiver trabalhando, coloque o seu cargo atual. E aí você começa a falar das suas áreas de interesse. Né? É direito penal, civil, enfim, especialista em LGPD, que eu falei que tá bombando no meu LinkedIn, né? Esse é o lugar de você colocar. No meu caso da Carol, por exemplo, a gente coloca as áreas de RH que a gente é especialista cada uma, né? A Carol é mais a parte de desenvolvimento, eu de seleção, então a gente coloca isso. Então, é aquela impressão que você quer dar quando a pessoa vê tua foto ali na busca, vê seu perfil, o que você quer que ela saiba de você de imediato. Né? Tanto a tua experiência, se você tiver, quanto a área de interesse. Né? Acho que as duas funcionam aí numa busca. Respondi Aí, tua pergunta, Lawrence? sim, maravilhosamente bem. Só mais uma dúvida. Eu não estou estudando, eu só sou estudante ainda, não estou trabalhando por enquanto, mas eu tenho interesse em determinada área. Seria interessante eu colocar nesse textinho também. É interessante, né? Colocar, por exemplo, direito médico. Sim, exatamente. Eu, se fosse você, eu colocaria estudante de direito no IDP, né? Porque a gente sabe que Com tem um certeza. diferencial a instituição também. Nossa. E aí você coloca direito médico, por exemplo. Então, quem procurar ali um estagiário em direito médico vai te achar. Quem procurar um especialista em direito médico vai te achar. De todo jeito, ele vai te achar. Isso vai fazer ele entrar no seu perfil para ir ver as suas outras habilidades, suas outras experiências ou formações, entendeu? O negócio é atrair. Depois que atrair, aí é o seu perfil que vai dizer. Entendeu? Entendi. E uma última agora. Assim, eu posso colocar mais de uma área ou eu vou parecer assim, tipo, desesperado, eu topo qualquer coisa? Se eu colocar, por exemplo, mais de uma área, como os recrutadores veem isso? Não, pelo contrário. É uma tendência do mercado, perfis cada vez mais generalistas, tá? E aí, por exemplo, no nosso caso da RH, eu e Carol, a gente sabe um pouquinho de tudo. Então, a gente coloca lá um pouquinho de tudo, entendeu? Mas é aquela coisa. É um pouquinho de tudo que eu tenho interesse. Lembre que a pessoa vai olhar aquilo e vai associar o teu nome com aquela área, né? Então, uma coisa é você saber, outra coisa é você ter interesse, né? Então, pode colocar mais de uma assim, sem problema nenhum. Quanto mais, melhor, né? Eu gosto de dizer que a ideia é explorar todos os caracteres, porque, como eu falei, inteligência artificial. Quando as pessoas foram procurar, são as palavras que a ferramenta vai considerar. Entendi. Muito obrigado mesmo. Bianca, Nada. eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu fiz uma série de mini cursos que o IDP disponibilizou para gente e eu queria saber se seria interessante eu colocar no LinkedIn isso e onde, se for. Claro, coloca todos. Principalmente, assim, porque o que acontece? Nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo está indo atrás de se atualizar. Todo mundo tem curso, né? Então, aqueles que a gente vê que não se movimenta, perdem, né? Em termos de atração. Então, você tem que colocar tudo que você está fazendo, está mostrando que você está se movimentando, que você está interessada. Mas eu coloco particularmente... Então, ele tem um espaço de cursos, mas eu particularmente gosto de usar a parte de licenças e certificados, porque ele aparece com a logozinha, ele tem um maior destaque ali na página, porque a parte de cursos, ele só aparece uma frase, entendeu? De licenças e certificados, tem data de início, né? Se expira, se não expira, enfim, tem um destaque um pouco maior. Se vocês quiserem, assim, porque, né, o nosso tempo ficou meio apertado, mas fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, tá? Meu nome tá exatamente como tá aqui, Bianca Bassul. Fuçem meu currículo, me atualizem se vocês acharem que faz sentido, desculpa, me adicionem se vocês acharem que faz sentido, vamos trocar uma ideia, pode ir tirando dúvidas por lá, eu posso ir olhando, a gente vai se ajudando, né? Mas, assim, uma dica é que você coloque na parte de licenças e certificados. Obrigada.
Nada. Fechamos? Acho que é isso, Gabi. Mais alguma dúvida, pessoal? Olha, eu estava aqui ouvindo e quisera eu ter tido essas dicas, orientações, sugestões, clarezas no início da nossa jornada de trabalho, né? Acho que eu vou refazer meu currículo e vou mandar para vocês. Vai que meu próprio Manda, RH. Gabi, pode mandar. Mas muito obrigada, Carol e Bianca. Foi muito bacana, foi uma linguagem acessível, junto assim à nossa realidade realmente. Eu acho que a gente tem que se transformar. Antigamente não existia LinkedIn. Nesta pandemia, eu sempre tive LinkedIn e não alimentava. Nessa pandemia, eu tirei um dia para alimentar. E, nossa, realmente, assim, é um diferencial. As pessoas passam a nos ver. Quantas pessoas me escreveram: nossa, não sabia que você fazia isso, não sabia que você era formada nisso, não sabia que você tinha mestrado naquilo. E, assim, realmente é uma porta que se abre. Aparecem pessoas que eu não sei como nos encontraram. Enfim, vai abrindo porta, janela, enfim, é muito bacana. Recomendo que todos o façam para quem não tem. Agradeço, Bianca e Carol, pelos esclarecimentos, pela parceria, por trazer esse conhecimento aos nossos alunos, a quem ficou interessado na temática. Espero que futuramente consigamos fazer mais oficinas e workshops como esse presencialmente. Agradeço também a presença de todos os alunos que estiveram aqui conosco até agora, devem estar com fome. E convido que todos permaneçam conosco no período da tarde, que ainda tem mais 2 atividades a quem não tiver escalado para as entrevistas, que vão ser de grande valia, tanto quanto essas 2 que nós realizamos agora pela manhã. Obrigada, gente. Um bom almoço. Obrigada, Bianca. Obrigada, Carol. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.